Fala pessoal, eu sou o Lucas e hoje estou aqui para apresentar o começo de um curso que a gente vai ter aqui no nosso canal a partir de agora, que é a respeito das bases da matemática. São todos aqueles conteúdos que vão ser necessários para a gente entender a matemática como um todo, eles vão servir de base para entender a matemática como um todo, assim como eles vão servir de base para a gente entender física e para a gente entender química. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. A nossa aula 1, vamos começar falando sobre conjuntos. Essa é a primeira parte sobre conjuntos, vão ter mais vídeos a respeito de conjuntos. E vamos começar falando aqui a respeito da representação dos conjuntos, a relação de pertinência e a relação de inclusão. Bora lá! Conjuntos são reuniões de objetos. E como que a gente vai representar essas reuniões de objetos? Podemos representar através de uma listagem de cada um desses objetos, que a gente vai chamar de elementos. Os conjuntos têm elementos. Então, aqui eu tenho um conjunto que é representado pela letra maiúscula A. Sempre representamos conjuntos por letras maiúsculas. O nosso conjunto A, ele tem elementos que estão sempre dentro dessas chaves. Que elementos são esses? É a letra A letra E, a letra I, letra O e a letra U. Então, o meu conjunto A, no fim das contas, é um conjunto que tem essas 5 letras. Uma outra maneira de eu representar esse conjunto, além de eu listar cada um de seus elementos, é pegar uma propriedade desses elementos e expressar ele através desta propriedade. Então, o meu conjunto A é o conjunto, é igual, né? Aí entre as chaves, eu tenho aqui os meus elementos. Quais são os elementos que estão lá dentro do conjunto A? Qualquer x, tal que o x seja uma vogal, né? X, tal que x é vogal. Então, todos os elementos que a gente está chamando aqui de x, todos os elementos que estão aí dentro desse conjunto, são vogais. E quais são as vogais? A, E, I, O e U. Então, este conjunto que está representado aqui é igualzinho ao conjunto que tínhamos visto anteriormente. E, para finalizar, temos uma terceira maneira de representar conjuntos, que é através de diagramas. Aqui eu tenho um diagrama representando o conjunto A. Ele é interessante porque ele é mais visual, ele ajuda a gente a visualizar um monte de coisa, principalmente quando temos outros conjuntos envolvidos em problemas. Bom, se eu tenho aqui então o meu conjunto A, ele é representado por essa circunferência, e tudo que está na região de dentro são elementos desse conjunto A. Por exemplo, o Azinho, o Ezinho, o I, o O e o U. Então, esse daqui também é o conjunto das vogais do nosso alfabeto. Beleza? Então, aqui, 3 maneiras de representar o mesmo conjunto. Bora dar uma olhadinha agora nas relações que temos aqui de pertinência, que é de pertencimento, né? E pertence é esse símbolo E. Então, quando eu estou relacionando um elemento com um conjunto, esse elemento ele pertence ou não pertence ao conjunto. O 1, por exemplo, ele está dentro do meu conjunto B? Sim, então ele pertence ao meu conjunto B. O 1 é um elemento, é um Ezinho de elemento, o 1 pertence ao conjunto B. O 5, ele pertence ao conjunto B? Sim, ele está lá dentro, então ele pertence. Quando eu tiver algum elemento que não pertence, por exemplo, o 7 eu vou colocar o sinalzinho de pertence, mas como ele não pertence, eu faço esse tracinho aqui. É muito parecido o que acontece com o igual e o diferente. O diferente é um não igual, né? Quando eu quero negar alguma coisa em símbolo matemático, geralmente a gente representa por esse tracinho inclinado aqui, tá bom? Então, não pertence, eu faço o Ezinho e coloco esse tracinho inclinado. O 14 também não pertence, por isso eu coloquei aqui o símbolo de não pertence. A relação de pertinência você tem que tomar cuidado, porque é sempre entre um elemento e um conjunto. Então é só você lembrar, E de elemento, tem um elemento aí nessa história. Quando a gente vai falar de relação de inclusão, é entre 2 conjuntos. E aí é só você pensar aqui que tem a letra C. Letra C lembra o quê? Conjunto. Então, o Ezinho, que é o sinal de pertence, ele é o símbolo de pertence, ele está relacionado, ele relaciona um elemento com um conjunto. E a inclusão, que tem esse símbolo que é um C mais esticadinho, a inclusão é uma relação entre conjunto e conjunto. Isso aqui lembra uma letra C, então é só você lembrar conjunto, conjunto, e aqui
o Ezinho é elemento conjunto. Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona a inclusão. Aqui eu tenho o conjunto B e o conjunto A. O conjunto B ele está inteirinho dentro de A. Então, o conjunto B ele está contido em A. Aí eu coloco esse Czinho aqui mais esticado. B está contido em A. Beleza? Por quê? Porque o B só tem o número 1. E o A tem o número 1, o 2 e o 3 dentro dele. Então, todos os elementos de B estão em A. Isso significa que o B inteirinho está em A. Então, quando ele está inteiro em A, significa que ele está incluso em A. Beleza? Da mesma forma que eu posso dizer que o B está incluso em A, eu posso dizer que o A inclui B. Se você ficar na dúvida e pensar, puxa vida, será que eu não confundi os símbolos, né? O que vai acontecer? Como que eu te dou uma dica de não confundir esses símbolos? O B é o menor, é o que está dentro, então é o que está em um pontinho. E o A é o maior, é o que está na parte maior aqui da boquinha. Beleza? E aqui é a mesma coisa, ó. O A contém o B, porque ele está na parte maior, então o B é menor. É isso que significa esse símbolo e assim que eu uso para não confundir, tá bom? Aqui, ó, o B, ele tá um pedaço do B, ó. O B é um conjunto que tem o número 1 e o número 2 dentro dele. E o A tem o 2 e o 3. Só que só um pedaço do B está dentro do A. Isso significa que o B está contido em A? Não, porque é só um pedaço. Eu preciso que ele esteja inteirinho em A. E aí, quando eu quero simbolizar que não está contido, como é que eu faço? Passo aquele tracinho inclinado. E aí, acabou. B não está contido em A. Se o B estiver inteirinho para fora do A, eu também vou dizer que ele não está contido. Ele tem que estar inteiro dentro. Se tiver só um pedaço dentro ou nada dentro, então ele não está contido. Para estar contido, tem que estar inteirinho no A, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui em um exercicinho e aí a gente finaliza essa nossa primeira aula. Dados os conjuntos A e B, e aí eles estão representados aí, né? A gente sabe quais são os seus elementos. Determine se as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas. Para facilitar a nossa vida, a gente pode fazer aqui um diagrama que facilita a gente enxergar melhor o que está acontecendo. Olha lá, o conjunto A ele tem os elementos 1 e 4, que o conjunto B não tem, e o conjunto B tem os elementos 2 e 3. Veja que dentro do A eu tenho 1, 2, 3 e 4. Essa é a representação no diagrama. E no B eu tenho apenas o 2 e o 3. Só eles que estão lá dentro. Ok, então o nosso diagrama está bem feito. Ele está condizente com o que está sendo dito ali no exercício. Bom, vamos ver aqui se, né, vamos julgar aqui se essas afirmações são verdadeiras ou falsas. O 1 pertence ao conjunto A? O 1, ele é um elemento do conjunto A? Sim. Então, essa daqui é uma afirmação verdadeira. O 1 está contido em A? Olha lá, contido é uma relação entre conjuntos. O 1 é um conjunto? Ele não é um conjunto, ele é um elemento. Então, o 1 pertence ao A, mas ele não está contido. Eu não posso dizer que ele está contido. Essa é uma confusão muito comum e você tem que tomar cuidado para que ela não exista. O B pertence a A? O B ele está todo dentro de A, né? Então ele está contido em A. Ele está contido em A, que é por aquele Czinho, né? Um pouquinho mais esticado. Mas ele não pertence a A. Falar que ele pertence está errado. Por quê? Porque para o B pertencer a A, ele tinha que ser um elemento. Mas o B, a gente está vendo aqui que ele é um conjunto, tá bom? O 5 pertence a A? Não, ele não pertence a A. Teria que ter um tracinho aqui. Ele não pertence a A, então está incorreto. Esse 1 dentro de uma chavinha significa que é o conjunto, sempre que está entre chavinhas, ou quase sempre, tem algumas exceções, mas a princípio está dentro da chavinha, é um conjunto. Esse aqui é o conjunto que tem o número 1. Um conjunto está contido em outro. O conjunto que tem o número 1, que seria esse conjunto aqui, ó, que eu vou fazer de outra cor aqui, ó, esse seria o conjunto que contém o número 1, certo? Esse é o conjunto que tem o número 1, perdão. Ele está contido em A? Ele está inteirinho dentro de A? Sim, o conjunto que tem o número 1 como elemento, ele está inteirinho dentro de A. Então, ele está contido, sim, em A, e isso está correto. Nosso item F está correto. O conjunto que tem o número 3,
ele pertence a A? Não, isso está errado. Por quê? Porque isso daqui é um conjunto, e conjunto não pertence. Conjunto está contido. Se fosse um Czinho aqui, ó, esse Czinho esticado, estaria correto. Mas como é um pertence, pertence é uma relação entre elemento e conjunto. E aqui a gente tem conjunto, conjunto. Então está errado. O B não está contido em A. É mentira, né? O B está inteirinho dentro de A. Então ele está contido sim, sem o tracinho. Esse tracinho aqui veio a mais. Se ele está afirmando que não está contido, é uma afirmação falsa. E aí o conjunto que tem o 2 e o 5, ele está contido em A? Olha lá, o conjunto que tem o 2 e o 5 seria esse conjunto aqui, né? Eu teria que fazer uma outra bolinha aqui para representar ele, uma outra circunferência. Então seria esse o conjunto aqui que contém 2 e 5. Ele está contido em A? Não, ele não está contido, por quê? Porque um pedaço dele está lá para fora. Então essa daqui é uma afirmação falsa também. Beleza? Pessoal, com isso finalizamos aqui a nossa primeira aulinha do canal aqui das bases da matemática. Peço que se você curtiu, você curta aqui, né? Dê um joinha aqui pra gente. E se você gostou, inclusive, compartilha com seus amigos que estão com dificuldade, que precisam aprender essas bases da matemática, tá bom? E comenta aí no canal, dê sugestões, fiquem à vontade. É isso aí, até a nossa próxima aula.